Olá! Por um mundo onde o testemunho de humanidade dado por certas pessoas possa ressoar na cultura geral e ajude a todos a encontrarem caminhos existenciais mais iluminados, está começando o programa Parlatório aqui na TV Pai Eterno. Uma das buscas mais comuns em sites religiosos da internet do mundo inteiro é sobre a vida dos santos. E o curioso é que não se trata apenas de pessoas que procuram devoções religiosas. Muitos dos buscadores procuram seres humanos especiais e querem conhecer suas trajetórias em busca de experiências novas e inspiradoras. Os santos católicos são inúmeros. Mais de 20 mil pessoas, entre homens e mulheres, já foram canonizados pela Igreja ao longo dos mais de 2.000 anos de história. Para todos eles, os católicos dedicam um dia especial a fim de celebrá-los e pedir a intercessão. Mas há quem queira saber os contextos históricos e culturais desses santos. Daí, mesmo fora da órbita de quem procura intercessão, estão os estudiosos, com abordagens bem diferentes. Para conversar conosco sobre o estudo da vida dos santos fora da costumeira relação da devoção religiosa, convidamos o Dr. Wilson Gonzaga, médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Dr. Wilson Gonzaga é médico, psiquiatra e psicoterapeuta especializado em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com 42 anos de vida profissional como médico psiquiatra, utilizando a sua profissão para transformar a vida das pessoas com soluções reais e humanizadas. Além de atuar como consultor empresarial de grandes multinacionais na área do desenvolvimento humano. O trabalho do Dr. Wilson abrange atendimento, avaliação, diagnóstico, orientação e acompanhamento para as principais doenças psiquiátricas. Dr. Wilson, é um prazer enorme receber o senhor aqui no programa Parlatório e eu começo perguntando algo que pode ser de interesse de muitas pessoas que nos acompanham nesse momento. Como foi que um psiquiatra se interessou pela vida dos santos? Seja bem-vindo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer por esse honroso convite e é um prazer estar aqui. Bom, na verdade, assim, eu tenho uma formação, nunca tive uma formação religiosa. Eu sou criado por uma família, como muitas outras, que dizia-se católicos não praticantes. Não praticantes, entre aspas, porque nunca vi um casal tão cristão quanto os meus pais. Eles foram inspiração de amor, de carinho, especialmente de um cuidado para com o outro. Eu me lembro muito bem que a minha casa era um pronto-socorro. Assim, meu pai era um homem uma referência no bairro onde a gente vivia, que era um bairro ferroviário, de pessoas, eu diria pobres, não diria humildes, que humildade é uma coisa, pobreza é outra. Mas eles também eram humildes, especialmente meu pai. E era uma referência de caridade. Sempre alguém, eu escutava alguém, seu Gonzaga, meu pai está batendo na minha mãe. Lá ia lá o seu Gonzaga. Meu pai, a chuva derrubou o meu barraco. Lá ia o meu pai. E eu fui criado assim, com essa consciência do olhar para o outro. E essa era a minha educação religiosa, de que eu chamo hoje, entendo hoje, do cristianismo na prática, assim, no seu dia a dia, com a empatia por os mais desvalidos, enfim, por todos. Em casa, papai e mamãe ajudavam todo mundo. Os desvalidos, os validos, os super validos, eles faziam isso. E eu cresci nesse ambiente. E, por obra e graça do Espírito Santo, eu herdei
esse dom. E muito me atraía a vida das pessoas virtuosas. E gostava de estudar cientistas, a biografia de cientistas, e especialmente, assim, uma época da minha vida, a vida dos santos. E encontrei muitas inspirações nesses. Olha, eu queria agradecer muito o senhor, porque o senhor falou uma coisa que aqui a gente sempre volta a refletir, e eu acho que nós já começamos muito bem a conversa, quando o senhor fez essa distinção e colocou entre aspas o não praticante, porque às vezes a gente pensa que ser alguém de comunidade é só alguém que vai com as práticas religiosas do templo, e não a prática, como o senhor falou belamente aí dos seus pais, que é da caridade, da atenção ao outro. Então, eu queria agradecer muito por isso. Eu vou seguir a linha das suas publicações na internet aqui nessa entrevista. E já vou colocando um problema sério, que muita gente reclama disso, que é um problema chamado procrastinação. Ficar passando essa mania que todo mundo tem, ou que muita gente tem, de ficar adiando as coisas. E eu vi lá que o senhor achou que Santo Expedito é um bom exemplo desse tema. Por quê, doutor? Então, eu, como psiquiatra, também gosto muito de estudar os símbolos. E na imagem do Santo Expedito tem uma coisa muito bonita que pode intrigar as pessoas que não conhecem. Ele está com uma cruz levantada com a mão direita, escrito Rode, e pisando num corvo, né, que era nós não temos o corvo no Brasil, né? A gente costuma confundir o corvo com o urubu, mas são duas aves diferentes. Ele pisando no corvo e o corvo gritando cras, que é em latim, né? Que é depois, daqui a pouco, lá para frente. E ele, então, num determinado momento, e que até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, padre, quando o imperador disse para ele, não, porque ele era um militar valoroso, e ele resolveu se converter, né, pela fé cristã, da beleza que ele via nos cristãos. E ele, então, o imperador disse, não, mas espera aí, pensa um pouco. E ele disse, não, é agora, é já. E ele, naquele momento em diante, resolveu entregar a sua farda, a sua roupa de centurião. E, então, por isso ele aparece uma cruz dizendo, Rode, né, agora, e pisando no corvo que grita cras, de procrastinar, deixar para depois. E daí ele ser o santo das causas urgentes, inadiáveis, para agora, já. E esse é um dos grandes maus que a gente tem, né, do procrastinar. Dia desse, padre, eu até contei uma história conhecida, que não é dos santos, mas era a história de 5 sapinhos que estavam na beira do rio. E um decidiu pular. E aí a pergunta é, quantos sapinhos ficaram no barranco? E a resposta é 5. Mas como assim? Um não decidiu pular? Pois é, ele decidiu e ficou procrastinando. Ele não teve a atitude imediata, urgente, de cumprir a sua decisão. Então, eu acho uma figura muito emblemática nos dias de hoje, Santo Expedito, que é, entendeu? Percebeu? Já concordou? Então, faz. Agora, não deixa para depois. Ótimo, ótimo. Um outro elemento que eu já encontrei aí na minha observação sobre aquelas publicações que o senhor faz, e o senhor mesmo esclarece muito bem que não se trata de uma visão católica, mas eu vi que o senhor tem uma simpatia por Nossa Senhora, Santa Maria, né, que nós chamamos de Nossa Senhora os católicos. O que o senhor vê nessa figura, doutor Wilson? Aliás, a segunda comigo. Eu estou nesse momento, eu estou dentro de um quarto do hospital, por conta de estar acompanhando a minha companheira aqui, e está com um procedimento aí de saúde, e a imagem da Nossa Senhora anda comigo e está ali na mesinha. Bom, eu entendo ela, com respeito a todas as compreensões, mas como a figura feminina de Deus, a face de Deus, né? A face feminina de Deus. E a figura da mãe. Eu confesso que às vezes parece até infantil o que eu vou dizer, mas assim, como uma mãe, como um filho, que às vezes quer pedir a coisa para o pai,
ele pede primeiro para a mãe: mãe, fala para o pai que eu estou precisando disso. E como ela nunca me deixou para trás, eu poderia dizer que, não vou dizer que use e abuso, porque eu não abuso dela, mas eu uso bem essa senhora, essa Santa Senhora. E tenho essa simpatia mesmo por ela. Eu escrevi um livro, e eu passei 4 anos estudando a vida, os livros apócrifos sobre Jesus, de todas as visões que eu encontrava de um evangelho que já tinha, não era não dos 4 canônicos, que assim, com uma visão científica, estudando mesmo essa figura, né, que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, tem como mestre, que é Jesus. E eu, assim, fiquei depois com um monte de informações na minha cabeça. E eu falei, bom, o que eu vou fazer, né, com tanto de informação? Aí eu resolvi escrever um livro. Na época, eu tinha trabalhado com moradores de rua, com meninos de rua. E aí, então, eu fiz um romance de Nossa Senhora com um menino de rua. Um menino mesmo, que é fugitivo da FEBEM, que usava drogas, e mesmo usando drogas, ele teve uma visão. Ele teve que ele achava que era uma alucinação. E até que ele percebeu que não era uma alucinação, era uma visão, porque depois ele começou a continuar vendo, e era a imagem, era a figura de Nossa Senhora. E começou de São Paulo, um monte ali era o Pico de Jaraguá, onde ele se encontrava com ela. E o romance é ela recuperando, através das suas conversas, esse menino que vivia nas ruas e que usava drogas, menino de rua. E é um romance, que a novela é minha, mas os fatos foram de pesquisa e as falas eu procurava me inspirar. Toda manhã meditava com Maria e ela ia me dizendo o que eu devia dizer. E eu ia dizendo. Então, foi uma experiência muito gratificante também. Muito feliz. Muito bonito mesmo. Eu fico com vontade de agradecer de novo ao senhor por estar nos atendendo aí no hospital. Peço que Nossa Senhora abençoe a sua companheira aí nos procedimentos. E eu tinha certeza, antes de começar essa entrevista, que o tempo ia ser muito curto para falar de coisa muito importante. E eu vou precisar que o senhor me faça uma gentileza de me dar 1 segundo, porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuar nossa conversa com o Dr. Wilson Gonzaga, psiquiatra e psicoterapeuta, e nós estamos falando sobre a figura dos santos. Até já. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos falando sobre vários assuntos assim que têm relação com a vida dos santos. A nossa conversa é muito interessante com o psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Wilson Gonzaga. Dr. Wilson, o senhor, antes do intervalo, falou daquele livro que o senhor escreveu, não é? Se for possível, porque eu fico sempre pensando em quem está nos assistindo agora nesse momento, deve assim um gatilhozinho, gostaria de conhecer isso. Se o senhor tiver disponibilidade de dizer aonde é que alguém pode encontrar esse livro, se não tiver mais à disposição das pessoas, o senhor nos fala, mas era só para a gente não deixar perder isso, viu? O livro chama-se A Senhora e o Menino. O nome mais simples possível. A Senhora e o Menino. Esse livro está esgotado. Sim. Mas eu tenho algumas edições, alguns livros comigo, e que, se as pessoas se interessarem, elas podem me encontrar no canal da internet, Wilson Gonzaga Oficial, e me mandar inbox ali. Eu arrumo um jeito de disponibilizar, inclusive tem em PDF, eletronicamente. Perfeito. E aí tem como a gente fazer isso. Perfeito. Obviamente, sem nenhum custo. Doutor Wilson, a vida dos santos, em geral, realça mais as virtudes
deles, naturalmente, quando contam a história. Mas cada um deles, certamente, teve que assumir sua própria psique, a sua própria história, né? O que o senhor acha? O senhor acha que há casos merecedores de estudos de psiquiatria nesses perfis? Olha, eu não vejo como um perfil, um olhar psiquiátrico, mas eu vejo com o olhar de alguém que acessava, com certeza, áreas que nós, seres comuns, não conseguimos acessar. E dessas figuras santificadas, uma bem recente, que é uma que eu gosto um tanto da vida dela, que é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, assim, tinha uma personalidade muito forte, até onde eu sei. Ela não era muito fácil, era uma mulher de opinião. A gente poderia dizer, eu não diria teimosa, mas eu diria tenaz. Ela não tinha medo de peitar as autoridades. Ela tinha uma coisa de sincericídio, aquela coisa de falar sinceridade doa a quem doer, né? Custe o que custar. E ela tinha uma capacidade de tolerar a dor, a adversidade, uma capacidade de doação que é fora do comum. Ela acessava áreas que eu acredito do córtex pré-frontal dela, que tem a devoção, o amor pelo outro, que eu não cheguei nem perto dessa área para acessar essa qualidade de amor que ela tinha. Então, não por uma visão psiquiátrica, mas por alguém que tinha uma capacidade excepcional de enxergar o outro e de ver a beleza na pobreza, porque ela conseguia encontrar e produzir beleza no lixo das ruas de Calcutá, que ali ela viveu há muito tempo, né? E uma coisa, padre, que o senhor me corrija, se eu não estiver correto, uma coisa que eu li uma vez, como diria São João da Cruz, a noite escura da alma, né? Que, até onde eu sei, Madre Teresa, essa noite escura da alma durou 9 anos. Ela não conseguia mais conversar com Deus. Quer dizer, ela acreditava, porque Deus não respondia, ela achava que ela tinha sido abandonada. Perdão. No momento frágil que eu estou, me emociona esse exemplo de Madre Teresa. Ela não ouvia mais a voz de Deus, ela sentia-se abandonada. E ela disse senhor, tá bom, né? Tá bom, então se você não quer falar comigo, não fala. Mas eu já entendi que a minha vida é amar melhor e servir mais. E continuou, mesmo se sentindo abandonada, era ali. Isso que faz, no meu ponto de vista, a oração verdadeira, a devoção verdadeira, que é na prática. Mesmo se sentindo abandonada por Deus, ela não abandonou a sua missão um segundo. Ela sabia, já tinha entendido o que ela tinha que fazer. Com a bênção de Deus, que ela sabia que era sempre, com a voz de Deus ou sem a voz de Deus, e continuou fazendo. E até onde eu sei, ela morreu desse jeito, até os seus últimos dias fazendo. E quando ela viu a quantidade de dinheiro e a quantidade de interesses que tinham dentro da figura mundial que ela se tornou, ela chegou, né, para o seu assessor ali, que era acho que era um bispo, que tinha abandonado o Vaticano para andar com ela, né? Até onde eu sei, ele tinha ido ver o que ela estava fazendo, por que aquela mulher estava ficando tão importante, né? E que o Papa mandou ver. E esse bispo não quis mais voltar, falou, eu quero ficar com ela. É servindo essa mulher que serve os outros, que essa é a minha missão. E ficou até o último momento com ela, até onde eu sei. Eu não me lembro mais o nome desse bispo. E ele foi o único que entendeu, porque ela quis chutar o pau da barraca da obra, porque ela viu que estava sendo feito muito mau uso de toda a fama, de todo o prestígio que ela tinha para conseguir os recursos que ela precisava para a obra dela. E ela continuou até o fim convicta de que ela deveria fazer aquilo que Deus já tinha dito para ela.
que tinha que fazer. Ela imaginou, acho que ele não vai mudar de opinião, né? Se ele não vai mudar de opinião, nem eu. Ele não quer falar comigo, tá bom. Ele fica lá e eu fico aqui, fazendo o que eu tenho. Perfeito. Olha, independente dos detalhes e do que o senhor manifestou de insegurança sobre algum tipo de informação, o senhor deu para a gente, para mim e para todo mundo que está assistindo a gente, um testemunho fantástico, uma exposição da vida dessa santa contemporânea de nossos tempos. Nós vimos, quem tem a minha idade, a idade do senhor, nós vimos essa mulher andando por aí, não é? E a gente, eu tenho que te agradecer muito mais ainda o senhor por ter falado tudo que o senhor falou. E, como eu disse, eu sabia que não ia dar tempo para quase nada. E a gente vai ter que encerrar, e a gente sempre encerra a conversa aqui no programa Parlatório, doutor Wilson, trazendo uma citação e pedindo um breve comentário do nosso convidado. Para o senhor, nós trouxemos uma palavra de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou como é conhecida, é a teóloga e filósofa alemã Edith Stein. Ela disse o seguinte, abre aspas, na noite mais escura surgem maiores profetas e os santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente, os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. Fecha aspas. Que lindo! E que oportuno! Eu tenho um amigo querido que, quando eu conheci ele no interior do Amazonas, Padre Bira, e hoje ele é o bispo de Belém, bispo auxiliar de Belém, lá que cuida do Círio de Nazaré. O Padre Bira me ensinou que ele dizia assim, os profetas, eles estão no meio do povo e eles aparecem, como disse a santa, nas horas mais difíceis. Nós estamos vivendo horas difíceis. E quantos profetas no meio da lama, aí como pérolas, como brilhantes, luminosos, de pessoas que às vezes sequer sabem ler e escrever, auxiliando nós passarmos por esses momentos. É isso. Eu acho que nós temos que estar atentos a reconhecer os profetas do cotidiano nesses momentos difíceis. Doutor Wilson, obrigado pela sua palavra, obrigado pelas suas lágrimas, obrigado pela sua emoção, obrigado pela sua sabedoria, obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Eu que agradeço a honra de estar com essa conversa curta e deixa um gostinho de quero mais. Vamos voltar a nos falar, se Deus quiser. Um abraço para o senhor. Abraço, Pai. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Agradeço também muito a você que acompanhou esse excelente programa de hoje, essa conversa maravilhosa com o Dr. Wilson Gonzaga. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.